TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar o promotor da Vara da Infância e da Juventude, Dr. Sérgio Dittenbach. Satisfação tu estás aqui no meu programa. E eu te convidei porque eu conheço o seu trabalho há bastante tempo aqui na Comarca Lajeado. Tu entregou a primeira vara criminal, se não me falha também a segunda vara criminal. Fizemos bons júris e sei que tu é um militante na área tribúnica. Mas hoje, especialmente, tu trabalha na Comarca Lajeado, na vara da infância e adolescente, onde tu desempenha um papel de promotor, né? E o tema em questão, que nós estávamos discutindo até com o promotor da semana passada, o Dr. Ederson, é a questão do menor ser responsável pelos seus crimes. Que é uma dúvida que eu como entrevistador tenho e até como profissional, se o jovem hoje, aquele jovem tenaz, aquele que comete os crimes horrendos, deve ser responsabilizado à altura de como a sociedade quer, né? Então hoje eu fiz o convite à vossa pessoa, te agradeço por ter vindo e eu queria ver a tua explanação. Qual é a tua visão que tu tem disso, né? Ademais, tu trabalha essencialmente nessa área, né? Tu enfrenta, digamos assim, os conflitos dos jovens, os delitos feitos intercorrentes para os vários jovens em Lajeado. E como é que tu vê essa visão? Bem-vindo, doutor Sérgio. Tá certo. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer poder vir aqui e estar participando desse programa. Eu valorizo muito, eu acho importante essas iniciativas locais de espaço e de pulverização do pensamento a partir da nossa comunidade. Então, a TV Informativo cumpre essa finalidade e é com satisfação que eu compareço aqui. Obrigado. Mais ainda, Marcos, é para tratar de um tema que a gente já vem se envolvendo há bastante tempo. Eu estou no Ministério Público já há uns 23 anos. Fiz uma especialização na área da infância e juventude, venho acompanhando, sou promotor da infância já desde o início e acompanho a Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância e Juventude, e esse tema não é novo. Esse tema já vem sendo debatido há anos e no Brasil mesmo, desde a época do Império, já houve mudanças para cima ou para baixo, enfim. E agora, recentemente, com um movimento da Câmara dos Deputados, surge novamente o tema à baila. E eu tenho muito prazer de poder vir expor à comunidade o meu pensamento. Inicialmente eu tenho convicção que, em termos quantitativos, a minha posição ela é minoritária. Qualquer pesquisa que for feita na comunidade, na população em geral, a maioria vai optar pela redução da maioridade penal, a maioria vai optar pela pena de morte, a maioria vai optar pela pena perpétua. Por que isso? Porque a população está sedenta de justiça, se sente insegura e se mistura muito segurança pública com justiça. Sim. São conceitos bastante diferentes. Nós temos que trazer esse tema para o seu local adequado, que é o direito penal. Por isso, correta a tua colocação. Qual o grau de responsabilidade? Como que isto acontece? Como é que a lei trata estas questões? Eu, de início, já me posiciono que sou contra a redução da maioridade penal e pretendo explicar para vocês por quê. Primeiro lugar, por duas razões, vamos ver se conseguimos nos delimitar em dois pontos. O primeiro de ordem absolutamente jurídica e é um grande equívoco que as pessoas, às vezes, na ânsia dos seus argumentos usam, é dizer que o menor de 18 anos não responde pelos delitos que pratica. Sim, ele responde. Nós temos no Brasil responsabilidade penal a partir dos 12 anos de idade. O sistema penal juvenil inicia aos 12 anos de idade. O que eu quero dizer com isso? A partir dos 12 anos de idade, nós temos que averiguar se aquela pessoa que praticou um delito, seja um furto, seja um assalto, seja um estupro ou um homicídio, sempre vai se averiguar se a pessoa tinha consciência da ilicitude do fato. Da mesma forma que se faz em relação ao adulto. Então é um grande equívoco quando a gente vai para o argumento seguinte, olha, se ele já pode dirigir, ou se ele já pode votar, se ele já sabe hoje a tecnologia, ele já tem informações, ele já sabe o que faz, então ele tem que responder pelos seus fatos. Esse argumento do mundo dos fatos, ele é incompatível com a situação jurídica, porque nós já avaliamos isso. Ele está no sistema infanto-juvenil não é porque ele não saiba o que está fazendo. Ele não é considerado um débil mental, um incapaz.
Se por acaso um adolescente for considerado um débil mental, um incapaz, ele vai sim receber um tratamento médico, assim como um adulto. E tu sabes bem que um adulto, quando ele tem ausência de capacidade de conhecimento, ele sofre um incidente de insanidade mental, recebe uma medida de segurança, que é uma medida na área da saúde. No adolescente, a mesma coisa. Por que então que ele está num sistema diferenciado, o sistema penal juvenil? Justo porque ele é ainda um ser em desenvolvimento. Pesquisas bem recentes na área da neurologia comprovam que a plasticidade do nosso cérebro ela ainda é modificável até os 25 anos de idade. 25 anos de idade. Então, a idade de limite dos 18 anos, ela é usada como uma idade sobre a qual a forma como a lei, a forma como os limites, a forma como a intervenção do Estado se dá sobre aquela pessoa, gera efeitos diferentes do que na forma de um adulto. Comparando, um ano na vida de um adolescente, ele tem uma repercussão muito diferente de um ano na vida de um adulto. Interessante. Se o telespectador, se nós conseguirmos fazer esse gostoso exercício de retorno ao passado, se nós lembrarmos a nossa juventude, a nossa adolescência, o quanto durava um ano nas nossas memórias. Claro. Lembram que o inverno era longo? Longo. As paixões duravam 2 meses e pareciam eternas. Né? É um ano era longo porque nós estamos numa etapa biológica e biopsicológica de desenvolvimento que um ano tem uma repercussão enorme na vida do sujeito. Por isso que quando este sujeito pratica um delito, e sabendo que praticou um delito, ele vem para um sistema diferenciado de punição. Não quer dizer que ele não sabia o que estava fazendo. Não, de maneira nenhuma. Nem quer dizer que ele deva ser bajulado. Nada. Ele vai receber um tratamento diferenciado de punição. Esta punição, que é aplicada aos adolescentes, ela tem uma natureza de punir e ao mesmo tempo educar. Ou seja, buscar com que ele reflita, que ele modifique, porque ele tem mais maleabilidade de modificação. É por isso que nas nossas unidades de internação de adolescentes, hoje se chama FASE no Rio Grande do Sul, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo, dentro dessas unidades fechadas, para onde vão apenas os adolescentes perigosos, isso é bom salientar, que a grande maioria dos adolescentes que pratica atos infracionais sofre sanções no chamado meio aberto, ou seja, todo um sistema em meio aberto que funciona aqui em Lajeado. Os graves e perigosos vão para o sistema fechado. Lá dentro daquele sistema fechado existe uma equipe multidisciplinar formada por pedagogo, psicólogo, assistente social, que eles vão fazer um estudo da vida daquele adolescente e elaborar um plano individual para a vida dele. Como estruturar o retorno dele à liberdade? Até quanto que ele estudou? Complementar a situação escolar. Ele pode trabalhar na marcenaria, ou ele pode trabalhar na informática, se investir nesse setor e começar a preparar o retorno dele à liberdade. De modo que ele vai sair, então, de um regime fechado, que é a internação, para um regime talvez de semi-liberdade ou de liberdade assistida, retornando para a sua comunidade com o acompanhamento de um sistema forte de fiscalização. Esse é o sistema penal infanto-juvenil. Então, o primeiro aspecto que eu queria enfatizar aqui é esse, que o adolescente ele recebe um tratamento diferenciado não porque ele não sabe o que está fazendo, de maneira nenhuma. Ele recebe um tratamento diferenciado porque sim, o cérebro dele é maleável de uma forma diferente do adulto. Esse é um argumento de ordem jurídica e mais técnico. E o segundo, o argumento de ordem prática. Merria, tu conheces o sistema penal. O sistema penal ele funciona numa lógica absolutamente inversa dessa. O sistema penal hoje ele é absolutamente prejudicial ao cidadão e à sociedade, porque ele tem se tornado, infelizmente, uma grande escola de arregimentação do crime. O sistema penal ele encarcera pessoas, ele amontoa. Nós temos hoje nos nossos presídios todos uma média de 14, 15 homens de qualquer espécie de delito na mesma cela. Na mesma cela, que tem que dormir alguns em pé ou rodízio para deitar. Ali dentro funciona um comércio paralelo, funcionam leis diferentes, funciona o crime muitas vezes organizado, e cada vez que chega qualquer preso lá dentro, há disputa por facções, porque aquele preso que entra dentro do presídio, ele entra para um sistema que não há muita proteção do Estado.
ele precisa do patrão lá dentro para garantir que ele vai ligar para a mãe, para garantir que ele vai dormir deitado, para garantir que ele vai chamar o médico quando for necessário. Isto tudo tem um preço. Como é que o sujeito paga isso dentro do presídio? Ele não paga dentro do presídio, ele paga fora. Ele, ou os seus parentes, ou seus irmãos, ou seja, quando ele sair, ou alguém lá fora, vai cumprir uma função dentro do crime. Então, dentro do presídio, hoje nós estamos expandindo criminalidade. É verdade. Eu fico imaginando, eu não consigo imaginar, na verdade eu não consigo imaginar nós colocarmos uma legião de jovens de 16 anos dentro desse sistema penal, que infelizmente é um dos mais falidos do mundo, o sistema penal adulto brasileiro. Seria um caos social que nós estaríamos gerando. Seria como nós fazermos quartéis de adolescentes se preparando para o crime. Então, seja pela ordem jurídica e técnica, seja pela ordem prática, nós não ganhamos absolutamente nada com a redução da maioridade penal. Sim, mas por que então que a maioria da população quer? A maioria da população quer segurança. A população quer se sentir segura, ela não quer conviver com a impunidade, que são circunstâncias diferentes. A impunidade, ela ocorre independentemente do sistema infanto-juvenil ou do sistema adulto. A impunidade decorre de uma investigação que é falha, da demora da apuração do crime, na demora do andamento do processo. Isso é um outro aspecto que também é importante ressaltar. Processualmente, o processo infanto-juvenil ele anda rápido, muito rápido. E na mente do adolescente é fundamental que esta repressão ocorra rápida. Eu não posso imaginar um adolescente praticar um delito com 15, 16 anos e ser punido 4 ou 5 anos depois. Como muitas vezes acontece Como acontece no sistema adulto. Tu és a maior testemunha disso. Claro. Um homicídio ocorrido hoje, ele vai ser julgado quando? Há mais de 4 anos. Na melhor das hipóteses, mais de 4 anos. Mas nós, seguidamente, convivemos com processos sendo julgados 10 anos depois. Com certeza. Ainda antes do recurso. Sim. Então, imagine colocar o adolescente nesse sistema processual que protege bastante o réu e preenche de rituais e recursos. Nós estenderíamos para depois colocarmos no presídio. Aconteceria, sim, muitos, mas milhares de casos de adolescentes que, num momento da sua adolescência, praticaram algum delito e ficaram aguardando o processo. Se recuperaram, construíram família, adquiriram emprego, concluíram escola e 6 anos depois eles são chamados então para entrar para dentro do exército do crime, para dentro do presídio, para cumprir aquela pena, porque o sistema penal adulto é ritualístico, é mais lento. O sistema infanto-juvenil, ele é rápido. O adolescente preso em flagrante hoje por um crime grave, ele é imediatamente apresentado ao Ministério Público. Mas no mesmo dia, nós já fomos, o doutor Fiorioli hoje que faz o ato infracional, e eu quando atuei nessa questão, várias vezes nós vamos durante a madrugada, 3 horas da madrugada, ouvir o adolescente lá na delegacia, e já se faz a representação, na outra semana ele já está sendo ouvido pelo juiz. E em 30, 45 dias ele está julgado, porque o sistema é ágil e deve ser ágil. Por quê? Porque eu estou tratando com um ser em formação, que precisa de resposta mais imediata ao fato que ele praticou. Mas a sociedade o que quer? A sociedade quer segurança, quer reduzir os índices de impunidade. Isso se faz com outro tipo de estrutura e não com a mudança de sistema. E eu repito, se nós perguntarmos hoje à sociedade, pena de morte. Sim, queremos. Por que queremos pena de morte? Porque não queremos conviver com o crime da forma como ele está acontecendo. A questão que nós, que trabalhamos na área da justiça e também com segurança pública, temos que dizer à população é que estaremos usando um remédio cujo efeito será o contrário do pretendido. Estaremos gerando mais criminosos e muito menos segurança. Nós quisermos segurança, nós temos que seguir investindo em polícia, em educação, em saúde e em qualidade de vida da população. Mas não, jamais reduzindo a maioridade penal. Mas eu faço a seguinte pergunta, eu vou 2 ordens primeiras eu vou fazer. Primeiro uma pergunta, o que tu colocaste foi uma coisa muito importante para o telespectador e aquele que nos assiste, aquela visão social, sociológica do presídio, né? Na verdade, quando se entra, se paga os pedágios lá dentro, né? E tu colocaste uma coisa bem certa, de que alguém vai pagar aquele que está lá dentro, ou seja, nós temos uma ramificação do delito. Evidentemente, o jovem não pode estar no meio desse centro. Mas tem uma coisa que eu vejo, Sérgio, que tu acompanhou já nos júris que tu fez e nos processos de adulto, e acho que tu tem muito mais acompanhado agora na vara da infância. Hoje o criminoso, e me corrija se eu estou errado, ele se utiliza do jovem.
sabendo dessa impunidade. Né? Nós vemos hoje em Lajeado e vemos em Porto Alegre, de forma direta e indireta, os jovens sendo as mulas, sendo os jovens de recado, o jovem que leva uma buchinha de maconha para aquele que está no carro. Então, veja bem, o criminoso, na verdade, ele já é inteligente o suficiente para acurar, ver que aquele não vai ser punido, inclusive ele induz ao crime, mas não vai dar nada contigo. E, por outro lado, nós temos uma ingenuidade que eu vejo nossa, tá? Porque eu sou operador de direito como tu, e que me parece que não existe uma penalização, ou deve existir uma penalização, ou pelo menos eu nunca vi, o adulto ser penalizado pela condução do jovem. Bom, o que eu vejo de tudo isso? E aí vem a minha pergunta. Esse jovem que já começou no crime, né, que já tem aquela escola de 12, 13 anos, que senta na tua mesa, na frente de ti e diz, não, isso aqui eu não vou fazer e eu vou ficar o meu e vou cair fora. Tu achas realmente, doutor, que existe uma solução para isso? E eu te faço a pergunta porque tu está todos os dias. Existe uma solução para esse jovem? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro lugar, nunca se desiste do ser humano. Primeiro lugar. Segundo, o ser humano em formação, eu volto a convidar a nós todos retornarmos às nossas adolescências. Convicções que tínhamos, elas mudam em questão de 1 ou 2 anos. Às vezes uma namorada modifica o comportamento de um rapaz desse. Sim. Às vezes o emprego modifica a situação dele. Às vezes, e muitas vezes nós já observamos, e isso é uma regra, a família que está por trás desse adolescente modifica para pior ou para melhor a situação dele. Sim, com certeza que tem chance. Esse adolescente que ele está hoje indiferente ao sistema, se ele for recolhido, e ele vai ser recolhido na fase, ele pode ficar até 3 anos preso, 3 anos que nós imaginemos na fase da adolescência repercute como 6 ou 7 na fase adulta presos. Dentro dessa prisão, com trabalho, com reflexão, com alternativas, com opções, nós podemos apostar que sim. Devemos apostar que sim. Tu já viu casos e situações assim, em que chega o menino totalmente mazelado, de forma psicológica, social, e que tem apenas a maldade, e já entrou nos teus processos uma criança assim, e que tu viu que existia uma transformação dada pela fase, por um lado, ser melhor? Sim, a fase tem, eu não vou ter nomes para referir, né? Mas assim, há casos em que há o estancamento da criminalidade. Tu percebeu isso? Não somente no adolescente, e também no adulto. Tá? O sujeito que praticou um crime, vamos pegar um crime dos mais horrendos, e aí eu volto a te provocar como operador do júri. O homicida. Né? Tu vais me dizer que o homicida ele será um reincidente necessariamente? Não, claro que não. Né? Bom, nós temos o fator droga. O fator droga, dependência química, dívida com o tráfico. Bom, se nós conseguirmos fazer um corte nisso, um tratamento à dependência química e o afastamento do tráfico, ele tem e ele quer modificar. Ele não quer ficar dependente do tráfico, não quer ficar devendo para o patrão na necessidade de reincidir para sustentar o seu próprio vício. Agora implica em nós, sim, é caro, é custoso, é demorado para tentar fazer esse corte. O que eu quero dizer é que este corte no sistema infanto-juvenil, difícil e de pouca expectativa, ainda é maior a expectativa do que o ambiente do encarceramento. Sim. Sem dúvida. Ainda outro aspecto, Merria, que eu me esqueci de referir antes, nesta linha da comparação do sistema infanto-juvenil com o sistema adulto. Semana retrasada eu fiz um júri em Venâncio Aires. O júri, o fato tinha acontecido em 2011. Em que um adulto matou um adolescente de 17 anos com uma facada no coração, no pulmão, transfixou o pulmão e o rapaz morreu com hemorragia sanguínea dentro do pulmão. Uma morte cruel, bruta. Bom, 2 aspectos que eu tiro desse fato. O crime acontecido em 2011, semana passada conseguimos levar ao julgamento. O sujeito saiu solto dali para ir ser julgado ainda pelo Tribunal de Justiça em recurso. Qual foi a pena aplicada ao cidadão? 7 anos de reclusão em regime semiaberto. Semiaberto, né? Em regime semiaberto. Então é importante que o telespectador observe, tá? Que eu estou diante de um homicídio de um jovem praticado em 2011, em que o adulto saiu condenado a 7 anos em regime semiaberto.
O que é o regime semiaberto? É este regime em que em alguns lugares se está colocando tornozeleira. Ou estou errado? Não, está certo. Estou certo, né? Tá certo. Se é no presídio aqui de Lajeado, o cidadão ele vai dormir no presídio e vai sair para trabalhar durante o dia. Isso aí. Então, esta é a pena que eu estou entendendo que vai me gerar segurança. O regime do adulto, ele às vezes, conforme a circunstância, ele se torna mais frouxo do que propriamente o adolescente. Agora, digamos que naquele caso de 2011, o menino que morreu de 17 anos tivesse matado o adulto. Seguramente, aquele menino de 17 anos, no ano de 2012, já estaria julgado e poderia ter sido recolhido à fase para que se fizesse um estudo da vida, verificando as possibilidades, ele estaria preso, recluso e talvez 2 anos no regime fechado de adolescentes, ele estaria progredindo para retornar já com um curso profissionalizante, já com uma equiparação de estudos, com o chamamento da família. O sistema da infância e juventude, ele trabalha sempre com o chamamento da família. Assistentes sociais vêm da fase de Porto Alegre, fazem contato com Lajeados, olha, eu preciso da família desse adolescente. Por quê? Nós temos que prepará-los todos para o retorno. Então é um sistema absolutamente diferenciado. Previne o crime como um todo? Não. Ninguém está cogitando de sistemas perfeitos e que se cause prevenção total de delito. Não. O delito acompanha a humanidade há anos. Os nossos sistemas é que devem se aprimorar. Alguém diga, bom, 3 anos é muito pouco. Bem, que se cogite o aumento, então. Em vez de ficar 3 anos, que se modifique a legislação permitindo a internação do adolescente por 5 anos, por 6 anos, mas dentro desse sistema que é diferenciado e tenta proteger do mundo do crime lá fora. Sim, mas doutor, mas me faça, eu estou sendo a voz do povo. Claro. Tá? A gente vê tanto crime acontecendo que muitas vezes a gente vê, eu no meu tempo de estudante e até agora como militante da área, a gente chamava a fase a creche do diabo. Tá? Porque ali, vendo aos olhos da população, dizia isso, e quando eu conheci, evidentemente não era isso. Hoje nós temos nós temos os pavilhões de terapia laboral, né, onde os jovens fazem a questão da eletricidade, da mecânica, ou seja, o jovem que vai na fase, ele vai para trabalhar. Pelo menos foi o que eu vi até pouco tempo atrás. Mas, sendo a voz do povo, eu lhe faço a seguinte pergunta, né? Por que o jovem mata assim, dessa forma? Desaforadamente, e eu digo porque eu preciso da resposta, muitas vezes como advogado, mas é que eu sou entrevistador, então meu compromisso é para aquele que escuta e quer saber. Nós tivemos vários casos, entre os quais uma dentista que foi queimada viva, porque não teve dinheiro e buscou... Por que o jovem, a população está tão revoltada com o jovem, né? E sendo que muitas vezes ele representa menos de 1% dos homicídios. Mas por que nós temos essa revolta? O ódio que esse jovem tem, que eu vejo as atrocidades que o jovem faz, ele chega a ser muitas vezes superior ao ser humano. Por que isso? A primeira pergunta, isso acontece aqui em Lajeado, esse tipo de ferocidade infantil? Essa é a primeira pergunta. E segunda, por que eles fazem isso? É diferente? Será que já não tem um mal lá dentro que não... Muito boa tua pergunta. As causas do crime, né? Eu prefiro abordar isso sobre por que o homem mata. O homem. As causas de um homicídio, de uma violência exagerada, seja de um adolescente, seja de um adulto, são muito parecidas, né? Normalmente elas estão vinculadas ao álcool e drogas, que isso retira da pessoa a capacidade do entendimento do que é médio e do que é razoável. Um sujeito com crack na cabeça ou com cocaína na cabeça, ele não tem a dimensão exatamente da gravidade do que ele está fazendo, da intensidade da ação dele. Mas isso já desequilibra a pessoa. Nós temos sim no Brasil uma forte sensação real de impunidade, seja do adulto, seja do adolescente. Tá? Ambos pensam que não dá em nada, porque, bom, se a polícia me pegar, se isso acontecer, o processo vai demorar, o doutor Merria vai me defender, a Defensoria Pública defende, até que eu cumpra a pena, se execute, se cumprir a pena é desse tamanho. Então, há uma sensação de impunidade, isso é real no Brasil. Então, isto vai facilitando uma mente que desenvolve atividades mais cruéis e inimagináveis. Sim, aqui em Lajeado nós temos, não faz 60 dias que alguns adolescentes colocaram fogo num outro rapaz, não foi? No posto de gasolina. Em outros momentos nós temos adultos que praticaram delitos de altíssima gravidade, como estuprar uma menina e faquear e esconder o corpo. Quando eu cheguei a Lajeado,
fiz 2 júris de um jovem de 19 anos de idade, já adulto, 19 anos de idade, que estuprou 2 meninas, matou as 2 e com 15 facadas em cada uma. Sim, né? me lembro. Deves lembrar desse fato. E isso acontece, interessantemente, que não tem a ver com classe social. Não. Nós encontramos na literatura, na imprensa nacional e aqui também, às vezes, pessoas de um razoável situação socioeconômica, com escolaridade, que cometem brutalidades, desquartejar um corpo, colocar dentro de uma mala e esconder. Isso é a mente humana completamente distorcida. Então, há estudos dentro da psiquiatria sobre a razão homicida, o que move um homicida, que pode ter causas que às vezes vêm desde violências e sofrimentos ocorridos na própria infância. A ausência de limites, a ausência da presença materna. Há um ramo que defende que a ausência do afeto materno gera crueldade no cidadão. Aquele criminoso cruel porque não teve um contato afetivo materno na infância, assim como a presença paterna seria a presença dos limites na mente humana. Então, existem essas barbaridades que não são propriamente a regra. Felizmente, ainda são exceções. E isso não é privilégio brasileiro. Nós vamos aos Estados Unidos, nós vamos ver barbaridades maiores ainda, claro. Que é o rapaz hiper comportado que de repente pega uma metralhadora, entra numa igreja e metralha todo mundo. Tá? Então aí é a psiquiatria que tem que explicar, tem que se fazer um incidente de sanidade e estudar a mente daquele cidadão. O que preocupa a população, na verdade, é a segurança pública em geral. É o furto, é o assalto, é o latrocínio, é o estupro, é o crime da rua, é aquele crime que me deixa inseguro. E não é o excepcional, é a catástrofe. É o crime médio, é um crime de uma grossura, de um volume muito grande e que nós temos que tratar isso no Brasil. E aí nós podemos filosofar para o lado de estrutura pública, de investimentos e de orçamentos. Né? Nós temos o mesmo número de policiais de 20 ou 30 anos atrás. Nós temos o mesmo número de vagas prisionais de 15 anos atrás. E a população e o crime aumentando, o sistema judiciário, e tu és testemunha disso, ele aumentou a qualidade e a rapidez. Nós temos sido mais ágeis na condenação, os presídios lotaram, inflaram e perderam o controle. Então isso gera uma sensação de muita insegurança. Basicamente isso. Agora, a questão do quanto vai ser a pena, qual é que é o sistema, isso não repercute na segurança pública do cidadão. Muito pelo contrário. E isso eu concordo e compreendo que é muito difícil de explicar ao cidadão comum. Eu confesso, Merê, que vim aqui atendendo ao teu convite, mas eu desisti quase desse debate, porque 95% dos meus amigos e familiares ridicularizam a ideia de não reduzir a maioridade penal, ou seja, há uma sensação de ódio, de medo, de classes. É muito ruim o momento em que estamos vivendo no Brasil. Muito ruim nesse sentido, uma raivosidade muito grande. Então, cada vez que você fala em algum sistema que ele tem uma espécie de proteção diferenciada, ele tem sido visto pelo grande público com muita antipatia. Vem o defensor dos direitos humanos, já está bajulando o criminoso. Não, em hipótese alguma. Qualquer criminoso, qualquer adolescente infrator que pratique qualquer delito, ele deve sofrer a sanção adequada. Tanto o adolescente quanto o adulto. Agora nós temos a obrigação, nós que estudamos a matéria e que trabalhamos com a matéria, temos a obrigação de tratar isso tecnicamente. Fazer estudos, isso basta olhar qualquer almanaque e nós vamos encontrar pesquisas, efeitos, formas, maneiras de agir, resultados que se obtêm e não simplesmente acatar uma opinião pública generalizada e daqui a pouco começarmos a exterminar uns, matar outros. Mas, Sérgio, eu acho importante aí que vem a tua figura, que grande parte das pessoas com que eu falo, eles têm uma raiva, mas eles têm dúvida de como adotar, entendeu? Porque tu faz a seguinte pregoação, tu tá com a arma e tu pode matar o jovem e tu pode dar uma chance. Resume nisso. O que tu vai fazer? É uma pergunta muito dura, muito cruel, mas existe. Né? E a pergunta que eu quero fazer, e aí vai ser para o próximo programa, é o seguinte: na tua experiência, tá? Que tu tenha bastante tempo que tu trata com jovens, né? Eu quero que tu responda no próximo programa. Como tu vê, né, os jovens que já fazem o cometimento de crime de sangue, né? Essa impressão de matar sem sentir remorso, ela tem uma cura? Esse jovem pode sair desse trauma e ser um bom indivíduo para a sociedade?
Esse é o temor que a gente tem. Mas, doutor, isso nós vamos responder no nosso próximo programa na semana que vem. Vocês viram como é interessante pegar uma pessoa que é especializada, que é uma pessoa extremamente estudiosa, inteligente, num assunto que é tão delicado quanto nossos jovens e que deve ser cumprida uma pena. Então, no nosso próximo programa, nós vamos tratar de forma tão segura e tão tranquila como foi esse programa. Até mais. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.